Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e estamos iniciando mais um React Realidade Capixaba. Na semana passada, eu iniciei o tema sobre o aeroporto das montanhas, lá em Domingos Martins, para poder entender o que estava acontecendo, porque alguns agricultores, produtores rurais, me enviaram reclamações e indicaram que poderia ter coisa errada. As duas coisas que me indicaram: favorecimento de uma autoridade do atual governo do estado e por que direcionar essa obra para um determinado ponto e não outro ponto. Aí eu fui pesquisar. Primeiro tá aí a cópia, vocês estão acompanhando aí, do Diário Oficial, Vitória, terça-feira, 15 de janeiro de 2013. Aqui na parte de baixo, Secretaria de Estado de Transportes e Obra Pública. Resumo, contratante e tal. Aí, objeto. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviço, de construção, elaboração tal, do aeroporto. O que acontece? Assinado aqui, ó. Vitória, 14 de janeiro de 2013... Fábio Ney Damasceno, secretário de Estado de Transporte. Na época, em 2013, o governador era o governador Renato Casagrande, que é o governador hoje. O secretário de Transporte era o secretário Fábio Damasceno, que é o secretário hoje que toca o projeto. Só que eu preservei o nome de algumas autoridades na matéria da semana passada, para não ficar levantando denúncia e depois a gente perceber que não era bem aquilo. E foi o que aconteceu. Eu pesquisei e a autoridade que uma fonte me passou que estaria sendo beneficiada com a construção do aeroporto, na época do projeto que escolheu o local do aeroporto, essa autoridade era adversária política do governador Renato Casagrande. Então, a não ser que me envie uma outra prova, um outro argumento, uma outra explicação, o fato de que o aeroporto naquele local teria como objetivo favorecer uma autoridade, essa autoridade em questão, ela não poderia ser favorecida na época porque ela era adversária de quem tinha caneta. Então, pelo Diário Oficial e pela explicação que eu recebi, eu quero aqui agradecer ao secretário de Estado, Fábio Damasceno, que me ligou, assistiu o vídeo, me procurou, ele mesmo retornou, me fez a explicação técnica. Eu continuo pesquisando sobre o tema, lendo o material que ele me enviou, mas sobre os dois questionamentos principais que eu fiz. O primeiro, favorecimento de uma autoridade. Ele me perguntou que autoridade seria, eu apresentei a ele, ele me mostrou, me enviou a cópia do Diário Oficial da época, e aí eu fui pesquisar politicamente e a autoridade era adversária política do governador Renato Casagrande. Então, não faz sentido o argumento de que na época foi escolhido para favorecer essa pessoa. Aí ele me enviou o projeto, que eu tinha um segundo questionamento. Se você puder colocar aqui para mim o PDF, tive um segundo questionamento. Por que essa área? Essa área escolhida, ela é a melhor porque tem produtores da região que dizem que tem uma outra área que não causaria tantos danos. Quais são os danos que eles estão alegando? Que famílias serão prejudicadas porque terão suas áreas desapropriadas para que seja construída a pista do aeroporto. Então eu perguntei, secretário, por que nesse ponto e não naquele? E ele pacientemente me explicou, diferente de outras autoridades do Estado, do governo Renato Casagrande, que preferem entrar na justiça para censurar, porque não querem responder, esse secretário não, me ligou, ficou um tempão no telefone, explicou, me deu o número de telefone dele e disse que se outros problemas ou outros questionamentos surgirem, que eu posso ligar, que ele vai explicar. Então, agradeço a transparência de parte do governo Renato Casagrande. Vocês estão acompanhando aí o projeto todo, uma apresentação que me foi passada de PowerPoint com vários slides que vem mostrando o porquê que o aeroporto é nessa área. Volta um slide, por favor. Tá aqui, ó, Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica.
Esse laudo mostra, olha lá, ó, a CEMOB solicitou a retomada dos trâmites administrativos junto aos órgãos da Aeronáutica para a viabilização da obra. Esse laudo mostra que o local e outros que estão dentro do projeto, que o local precisava cumprir alguns quesitos técnicos, aproximação, decolagem, e que mesmo que nesse ponto a pista seja um pouco menor e que o outro ponto que estão sugerindo, a pista é maior, poderia ser maior, a aproximação e a decolagem são prejudicados pela posição da montanha. Como eu falei para vocês, essa é uma questão técnica que eu tenho que responder com base nas informações técnicas. O secretário enviou a documentação. Então eu estou trazendo, que era o compromisso, pesquisar e trazer informação para vocês. Se existe algo errado nessa explicação, se existe algum técnico capaz de contradizer e apresentar outras provas ou outros argumentos, eu estou aberto a receber qualquer documentação, explicação técnica, para que a gente possa continuar com esse debate. Mas nesse primeiro momento, os 2 pontos que me apresentaram: favorecimento de uma autoridade. Quando a área foi escolhida, ela era adversária política, então não tem porquê ela ser favorecida na época. E o segundo ponto, escolheram esse para favorecer um grupo de empresários, esse local. Tem uma explicação técnica do Ministério da Defesa por que esse local e não o outro. Então, eu preciso me ater às questões técnicas, mas se vocês tiverem mais algum argumento, alguma prova, eu estou preservando as fontes, eu estou aberto a ouvir e continuar esse debate aqui. Mas, por enquanto, eu tenho que aceitar o que está colocado e agradecer ao secretário que me ligou, diferente de outras autoridades do governo Renato Casagrande, que preferem me censurar. Esse secretário, Fábio Damasceno, me ligou, fez as explicações e me enviou os documentos. Agradeço ao secretário e que outros sigam o exemplo. Às vezes, um problema, uma discussão, um debate, não precisa ir para a justiça. Basta um argumento técnico e a gente mata o assunto. Quem não tem argumento técnico, tenta censurar, porque não consegue explicar.